Janeiro pode ter um novo sistema de proteção ao patrimônio cultural do Estado. O projeto em discussão na Alerj é do presidente da Comissão de Cultura, deputado Zaqueu Teixeira, convidado do Alerj Entrevista de hoje. Nós também vamos falar sobre o aumento nos índices de violência do Estado e das mortes de policiais. Deputado, muito obrigada pela sua participação hoje no Alerj Entrevista. É um prazer estar aqui. Antes da gente começar a falar sobre os temas que têm sido discutidos na Comissão de Cultura, eu queria que o senhor falasse, já que o senhor é um delegado de polícia, vindo da área da segurança pública, como é que é para o senhor presidir a Comissão de Cultura da Alerj? Olha, eu vejo que a cultura, ela tem as suas características, os seus atrativos. E para quem lidou, para que você tivesse o controle da violência, da criminalidade, da apuração dos crimes, a gente verifica que a área cultural é uma área fértil para que você possa, principalmente na juventude, em que você tem os maiores índices da juventude pobre, negra, sendo absorvida pelo crime, tanto sendo vítima da violência como sendo autor dos crimes ocorridos no Estado, essa é uma área atrativa, em que você tem todo um glamour, tem são várias características excelentes para que você possa atrair o jovem para o lado do bem, para o lado da sociedade, para o lado da curtição, da coisa assim, da criatividade. Então, dá uma alternativa, a área cultural, ela dá uma alternativa, ela dá uma alternativa para o ser humano, para o indivíduo, e também dá uma alternativa sob o ponto de vista da sustentabilidade, de ter uma profissão ligada à área cultural. Então, é muito fértil, E eu vejo que estimular cada vez mais a prática da cultura no Estado é muito importante para contribuir com o outro lado, que é quando falha tudo. Falhou a família, falhou a sociedade e a pessoa vai para o crime. Então eu vejo que trabalhar esse outro lado é muito importante porque contribui para que você possa ir minimizando os efeitos da violência e da criminalidade. Na verdade, são segmentos que se complementam, Se complementam, porque a sociedade, nós vivemos em sociedade, nós vivemos da relação humana. E quando você utiliza o seu tempo para uma relação humana saudável, do entretenimento, de estar ali sendo uma pessoa útil à sociedade, você vai estar com a cabeça voltada para aquela coisa boa para a sociedade, fazendo com que a sociedade possa estar se renovando e sendo exaltada a todo momento através desse segmento. Então, por isso, a importância que eu dou à cultura para que a gente cada vez mais estimule o segmento, que a gente consiga que as atividades culturais possam estar pujantes e que o Rio de Janeiro, que é o tambor cultural desse país, possa de fato se manifestar enquanto uma prática, enquanto um exercício diário, e que a gente consiga levar a cultura e ter a cultura não apenas para os segmentos elitizados, mas que as periferias, o interior do Estado, a Baixada, possam também receber os investimentos e a gente criar aí novos talentos, novas perspectivas para as pessoas. Deputado, vamos entrar então nessa questão que está sendo muito debatida pela Comissão de Cultura da Casa, que diz respeito ao seu projeto, que cria um novo sistema de proteção ao patrimônio cultural do Estado. Por que o senhor decidiu propor essa nova legislação? Por que era necessário mudar a forma como está sendo feito hoje esse processo? Na verdade, essa demanda, esse debate veio dos segmentos que atuam na proteção do patrimônio público. Desde 2015, nós fizemos uma audiência pública, ouvimos o movimento cultural do Estado e teve um grupo que trabalha na proteção do patrimônio, e esse grupo nos trouxe as preocupações que eles vivem e trazendo aí dados, fatos de que realmente o patrimônio público precisava de um olhar e do aperfeiçoamento da legislação. Então foi feito um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho fez várias reuniões
juntando sociedade civil, juntando a Secretaria de Estado de Cultura, juntando o INEPAC, né? E aí você produziu um debate e uma nova legislação. Essa legislação ela foi produzida com a participação social. Nós colocamos o esqueleto da legislação em consulta pública e, a partir daí, recebemos as sugestões de modificações e aí produziu-se um texto básico. Esse texto básico nós apresentamos em 2016, no ano passado, para que pudesse novamente vir ao debate na casa e aí sim com um projeto de lei já formatado depois desse trabalho realizado. O projeto entrou em primeira discussão e aí, quando entra em primeira discussão, o debate acalora ainda mais e nós tivemos várias emendas. A participação dos outros parlamentares. A participação né? dos parlamentares e até mesmo de outros segmentos e de pessoas do próprio INEPAC que não participaram do primeiro momento. Que quiseram se manifestar agora. Se manifestar agora, né? Trouxeram, inclusive, um projeto de lei proposto pelo INEPAC e que, na verdade, o INEPAC deveria, através da Secretaria de Cultura, encaminhar pelo Executivo para que tivéssemos aqui um projeto de lei. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos agora compatibilizando, né, os debates para que a gente consiga, em cima do projeto apresentado, trazendo a sugestão daquilo que o INEPAC apresentou, para que a gente possa compatibilizar os dois projetos de lei e tenha um texto único que venha ser um texto que possa convergir para aquilo que as pessoas entendem que deva ser feito para a proteção do patrimônio. O interesse de todos, né? Da sociedade, das instituições que protegem o patrimônio. Porque nós temos que ter a unidade de interesses. Aquilo que for divergente vai ao voto. Essa é a prática nossa legislativa. Aquilo que tiver dentro do pensamento comum de todos vai seguir, né, a gente compatibilizando esse texto. E tem coisas importantes nesse projeto de lei. Esse projeto de lei ele traz uma clareza de que a fiscalização tenha que ser feita pelo INEPAC, cria um fundo. Hoje em dia essa fiscalização não é formalmente delegada ao INEPAC. Hoje nós temos uma legislação e inclusive teve um projeto de lei nesta casa mudando a legislação ambiental em que a fiscalização do patrimônio é exercida pelo órgão ambiental e não pelo órgão que cuida do patrimônio. Então, você vê uma falta de cuidado sob o ponto de vista de quem é que cuida do patrimônio, quem é que fiscaliza, quem é que tem o poder de multar. E se não se sabe essas informações, a chance desse patrimônio ficar desprotegido é muito maior. Né? E o que nós vemos é isso. É o patrimônio público sendo fiscalizado por um órgão ambiental que não tem um olhar específico para o patrimônio público. E aí você vê a degradação de muito patrimônio e degradação de coisas pequenas. Por exemplo, o Convento do Carmo, uma janela que precisava ser fechada. E passava reunião em cima de reunião, o grupo que cuida do patrimônio da sociedade civil, alertando a Secretaria de Estado. Olha, a janela do Convento do Carmo está aberta e você não via aquela janela ser fechada. Então, eu vejo que a gente precisa, de fato, ter um instrumento, e aí o próprio INEPAC, enquanto instituição, hoje é muito fragilizado. Ele é uma diretoria dentro da Secretaria de Estado de Cultura. Não tem autonomia. Precisaria ter uma autonomia administrativa, ser transformado numa autarquia. Agora, isso depende de iniciativa do Poder Executivo. Nós não podemos aqui criar uma autarquia, mas podemos autorizar o Poder Executivo a criar uma autarquia. Então, o projeto de lei fará isso. Autoriza o governo do Estado a criar a autarquia para proteção ao patrimônio. Já dá esse caminho, né? Dá o caminho e depois o governador, quando fizer o decreto regulamentador da lei, ele já tem autorização legal para criar a autarquia. Então, são vários mecanismos que nós estamos discutindo justamente para aperfeiçoar. E uma outra coisa também que nós percebemos é como é que nós devemos compatibilizar aquilo que faz o órgão que cuida do patrimônio, o INEPAC, quando vai lá no livro tombo e faz o registro, né, daquele patrimônio para fazer o tombamento, porque é assim que
que você dá o tombamento material ou imaterial, como é que você compatibiliza o trabalho que é feito pelos técnicos com as iniciativas dos parlamentares, que pela Constituição têm o direito de propor e aprovar leis o tombamento que também, fazem né? o tombamento. Então, nós estamos nos debruçando nesse debate para que a gente possa compatibilizar essas duas coisas, que as propostas legislativas dos parlamentares tenham um mínimo de elementos que permita depois o técnico fazer o tombamento no livro próprio. Então, é um desafio muito grande que nós pegamos aí para poder desenvolver. Eu tenho certeza que, após esse debate, sairá uma nova legislação aperfeiçoando, né, a questão do patrimônio e que a gente possa, de fato, ter um órgão com autonomia, com poder, para poder fazer a fiscalização, para poder cuidar do patrimônio público, porque quando qualquer pessoa, quando viaja para outro estado, para outro país, qual o interesse que ela tem? É visitar as coisas preservadas. É verdade. Isso é natural. E se nós não preservarmos aquilo que nós ainda temos de pé e que representa o nosso patrimônio, a gente vai perder aquilo que é a nossa raiz, a nossa história, em razão da modernidade. E, então, na verdade, a gente vê muita coisa se perdendo, e até no momento que o Rio de Janeiro precisa buscar alternativas, né, para a economia do Estado, e como o senhor falou, em outros países as pessoas vão visitar com o interesse de ver esse patrimônio preservado. Isso faz parte não só da cultura, mas também do turismo, né, daquela região, e que é tão importante até economicamente, né? Quando a gente olha a cultura enquanto atividade econômica, o patrimônio preservado, ele gera uma atividade econômica para o Estado. Então isso é muito importante. E é triste você ver patrimônios que estão sob o poder do Estado, como a Fazenda Colubandê, lá se deteriorando, e você vê os grupos se manifestando e buscando aí toda uma forma de preservação e de fato você não vê, não tem uma atuação, não tem um fundo, não tem algo que possa, né, efetivamente cuidar dessa preservação. O próprio centro do Rio, né, tem tanto prédio histórico, prédios e nós do século XIX. Nós já tivemos tanta destruição, né? Quando às vezes tem gente que fala, a modernidade veio pelo Pereira Passos, mas o que ele destruiu de patrimônio, olha, foi uma coisa assim absurda. Não se tinha esse olhar, não né, tinha esse de olhar. preservação. Quando foi feito o metrô, o Palácio Monro foi embora, né? E uma coisa que não deveria ter acontecido. De jeito nenhum. A tecnologia ela tem que avançar para que você possa ter a modernidade, mas preservando aquilo que são nossos valores, a nossa história. Integrando, né? Integrando isso na sociedade, né? Você não pode ter processos excludentes. Então eu vejo que o desafio é muito grande e nós estamos aqui trabalhando por uma legislação que possa, de fato, cuidar desse desafio, que é proteger o patrimônio material e criar uma normativa, regras que possam nos balizar para aquilo que seja tanto a preservação do patrimônio material quanto o patrimônio imaterial nas propostas legislativas apresentadas pelos parlamentares. Deputada, a gente precisa fazer um pequeno intervalo e volta falando sobre esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.